Então a nossa conversa hoje é sobre uma ideia que a gente encontra muito presente no Espiritismo, que é a respeito da nossa casa mental, né? Dos nossos pensamentos, dos nossos padrões de pensamentos. O Espiritismo, ele nos explica que o pensamento cria a nossa realidade. Existe uma expressão que diz, né, que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então nós interpretamos a realidade à nossa volta. Do ponto de vista físico, a ciência, né, a física, né, a gente pode pensar o que é isso tudo que existe, né? Isso tudo é uma coisa que os nossos sentidos interpretam, né, e dão um sentido justamente para isso que existe. Porque o nosso cérebro, como que ele funciona, né? Como que a gente enxerga, por exemplo? Como que a gente enxerga? Antigamente, as pessoas acreditavam que raios saíam dos nossos olhos, iam até os objetos e capturavam esses objetos, era uma interpretação. E aí, muito tempo já se fez uma espécie de câmara que hoje nessas feiras de ciência as crianças fazem algumas vezes, né, talvez possam fazer. Nada mais é do que tu vedar uma caixa e tu fazer um pequeno orifício. E aí a luz que entra naquele orifício, ela vai se projetar na outra tela, mostrando a imagem que está lá fora. Então o que nós vemos nada mais é do que o reflexo da luz que chega aos nossos olhos. E a luz, né? O que é a luz? Aí já é complicado, né? A gente nem sabe muito bem se é onda, se é partícula, teria que chamar um físico. Mas a luz é uma onda eletromagnética que ela tem uma determinada frequência, né? E que os nossos olhos são capazes de captar e de interpretar uma determinada frequência da luz que vai de 400 a 700 nanômetros. Então a gente recebe, só que a faixa, o espectro de luz é como se a gente interpretasse um pedacinho assim, e na verdade ele é muito mais amplo. Então, por exemplo, a gente não consegue enxergar o raio-x. Raio-x que a gente faz, né, quando a gente vai no médico e diz, faz um raio-x do teu pulmão. É uma onda eletromagnética numa determinada frequência que a gente chama de raio-x, que aí consegue ver dentro, né? E aí naquela máquina ela consegue então captar, né, e gerar uma imagem. Mas os nossos olhos não conseguem. Os nossos olhos então eles enxergam a partir, né, do ultravioleta até o infravermelho. Alguns animais enxergam o ultravioleta ou o infravermelho, nós não enxergamos. E aí quando isso vem nos nossos olhos, né, é captado então e é transformado em ondas, em pulsões elétricas, né? Nos faltou a palavra agora, que o nosso cérebro lá, ele faz uma interpretação dessa imagem pixel a pixel. E aí a gente interpreta a realidade. Existe um livro chamado Os Mensageiros, num capítulo que o André Luiz, como espírito desencarnado, ele está passando lá no mundo espiritual, está enxergando aquelas circunstâncias todas do mundo espiritual, e ele vai com o orientador e ele diz, olha, André Luiz, tu sabe que o que a gente está enxergando aqui, os encarnados, né, a gente tá falando, não é bem nessas palavras, tá? Mas os encarnados, eles não enxergam. E saiba mais, a gente não está enxergando aqui tudo o que existe. Porque no mundo espiritual,
Já que nos falta melhores palavras para explicar, a gente pode dizer que eles estão em outra dimensão. Aqui junto, mas numa outra dimensão. Vamos usar essa expressão para tornar entendível. Mas essas outras dimensões já têm várias manifestações. Então, nós aqui, por exemplo, nós estamos enxergando uma parte da realidade. Se tem algum daltônico, vai enxergar menos. Mas aqui existem muito mais espíritos desencarnados do que pessoas encarnadas, e estão participando aqui conosco e vendo outras coisas que nós não estamos vendo. E o Espiritismo nos explica tudo isso quando a gente estuda. Mas o problema que a gente quer abordar, na verdade, vai um pouco além disso. Não é essa questão física, essa questão apenas da essência do Espírito. Mas a questão é que no nosso dia a dia, a gente está fazendo um outro tipo de interpretação que nos afeta as pessoas, afeta o mundo à nossa volta. É que nós estamos em contato com outras pessoas. E aí, quando a gente está em contato com outras pessoas, a gente está influenciando e sendo influenciado por essas pessoas à nossa volta. Então, nós vamos ao mercado, não sei se isso já aconteceu com vocês, ou a gente vai fazer uma compra, e aí a gente chega lá, sei lá, no caixa, e aí tem aquela pessoa de mau humor, aquela pessoa que pega aquelas nossas compras com aquela gentileza toda, né? E a gente está lá, tudo bem, né? Tranquilo, fazendo as nossas compras, e aí a gente começa a se irritar, né? A gente começa a se acabrunhar, a gente vê aquela pessoa nos desprezando, ou agindo com aquele mau humor, com aquele jeito ranzinza, com aquele incômodo, né? E a gente começa a ficar incomodado com aquelas circunstâncias e começa a ficar bravo. E aí o nosso pensamento, o que faz? Ele começa, né, como se diz, né, tem uma palavra lá, nos faltou, a remoer. A gente começa a remoer aquela circunstância, a gente começa a pensar, e aí cada um pensa do seu jeito, tá? A gente pode pensar, falar com o gerente, ou entrar naquele atrito, né, ou não. Enfim, às vezes a gente sai mais mal-humorado do que a pessoa estava mal-humorada lá. A gente sai pior do que aquela pessoa, que de certa forma nos influenciou sim o seu mau humor. Mas nós fomos receptivos àquela circunstância, àquele ambiente, e fomos tomados por aquilo. E aí, de novo, a gente está fazendo uma interpretação da realidade. A gente está fazendo uma análise, a gente está captando através do nosso pensamento aquelas circunstâncias, e a gente se deixa adentrar por aquilo. E a pergunta é, né? Porque é tão simples, é tão bobo, por que a gente fica mal-humorado, incomodado, só porque uma pessoa que a gente não conhece, que talvez a gente nem vá mais ver na nossa vida, está mal-humorada e incomodada? Por quê? Por que isso acontece? É a mesma coisa. Existem algumas pessoas que dizem o seguinte: não levo desaforo para casa. Mas na verdade o que acontece é que a pessoa está levando justamente para casa, porque nessas circunstâncias de atrito da sociedade, que são naturais, o que a gente faz? Por uma percepção, por uma interpretação da realidade, uma ideia de orgulho, orgulho é que a gente fala do orgulho no Espiritismo, mas também numa ideia de um amor próprio,
né? O amor próprio, que por um lado é bom, a gente tem que ter amor próprio, mas a gente tem esse amor próprio que beira, né? Ou que tem também de um orgulho exacerbado, que a pessoa nos fala alguma coisa e a gente toma aquela coisa como verdade de algum modo. Por quê? Porque a gente se irrita, a gente briga, né? A gente ofende o outro, às vezes a gente pode ir às vias de fato, né? Há uma agressão. Então as pessoas, é essas cenas que a gente vê muitas vezes na rua, como não somos nós que causamos essa cena, de duas pessoas se xingando no trânsito, né? Numa loja, numa calçada. Tá? Por quê? Porque é feio, digamos assim, alguém falar algo para ti e tu não revidar, e tu não se posicionar, né? E tu não lá se posicionar no sentido de se posicionar na mesma moeda, né? Porque obviamente a gente deve se posicionar, mas no sentido do revide. Tá? Então ele me falou e eu não vou levar desaforo para casa, não vou engolir sapo, e a gente carrega aquilo conosco. Uma interpretação disso é que na nossa casa mental, na nossa vida, existe ainda, e aí se a gente quiser estudar um pouquinho mais, a gente pode ler no Mundo Maior, capítulo 13, 4, que nesse livro, né, nesses 2 capítulos especialmente, vai se falar do cérebro, vai se dividir o cérebro em 3 partes. E a gente tem no nosso cérebro e no nosso ser, né, a questão dos instintos. E aí a gente já deve ter visto um cachorro, que quando a gente dá um osso para um cachorro, né, e a gente chega perto, o cachorro já começa a mostrar os dentes, né, e ele faz aquela pose de quem vai atacar, né, e ele começa a ranger os dentes, porque ele está cuidando daquele osso precioso para ele. E nós, numa interpretação, né, dessa realidade, pode existir outras, nós então agimos da mesma forma. Da mesma forma, quando nós estamos na sociedade, num sentido de como que a gente estivesse lá nos tempos das cavernas ainda. Que a gente, talvez, naquela perspectiva, né, naquele momento, a gente né, tinha essa necessidade maior de agir com violência para defender a nossa vida, né? Mostrar, que é o que a gente hoje ainda vê, por exemplo, os primatólogos, né, nos chimpanzés, que então tem toda essa questão de mostrar força, mostrar vigor. Por que o chimpanzé faz isso? Porque o chimpanzé, que ele tem uma hierarquia maior na escala social, porque aquele chimpanzé que domina, né, que é o chamado chimpanzé alfa, ele tem então mais fêmeas que ele pode copular e assim ele pode passar os seus genes adiante. Então, nas sociedades, por exemplo, dos chimpanzés, claro que cada sociedade animal se forma de um jeito, né? Mas na sociedade dos chimpanzés existe uma estrutura hierárquica, que é uma estrutura patriarcal, onde que o macho ele governa ali, né? Alguns animais têm uma estrutura matriarcal que muda a situação, mas muitos têm uma estrutura patriarcal. Então tem um macho alfa, e o macho alfa ele tem que mostrar vigor. Então quando ele passa pelos outros machos, ele enrijece os pelos, ele mostra o peitoral, né? E ele age de forma agressiva, às vezes batendo. Os chimpanzés inclusive usam armas, né, como galhos, até como forma de defesa. Isso já é estudado. Se alguém quiser ler a respeito, pode ler um livro fantástico que se chama Eu Primata, que é de um primatólogo que conta a estrutura da sociedade dos chimpanzés. Então o chimpanzé, quando ele é mais agressivo, né, quando ele domina aquelas circunstâncias, ele tem acesso às fêmeas. Um chimpanzé que é muito passivo, né, muito calminho, ele não vai ter acesso à fêmea. E qual que é a circunstância aí? É que na natureza, numa perspectiva de Darwin, né, de como as espécies elas sobrevivem, tu tem que passar os teus genes adiante. E aí uma explicação é que um chimpanzé
mais aguerrido, mais raivoso, ele pode daqui a pouco passar esses genes adiante, então estruturando que outros chimpanzés que nasçam, eles também tenham esse porte. Mas a grande questão é que nós trazemos essas condições primitivas em nós, e nós sabemos isso pelo Espiritismo. Nós trazemos o instinto em nós, mas nós vivemos numa sociedade onde que esses instintos, eles não são mais necessários de modo geral para a nossa sobrevivência. Então, nós, como um chimpanzé, enrijecer os pelos, né, e mostrar os músculos, não vai garantir que a gente viva ou não, né, ou se a gente não fizer, usando esse exemplo. Nós mostrar os dentes como um cão vira-lata não vai necessariamente fazer com que a gente sobreviva numa circunstância. A gente pode simplesmente tirar o chapéu, né, quando alguém dizer até mais ver, né? Você fica aí com a tua raiva, eu sigo o meu caminho, porque é um indivíduo que a gente nunca mais vai ver. Às vezes é uma circunstância na rua, uma situação de trânsito, a gente não conhece a pessoa, não aconteceu nada, ninguém bateu, foi digamos, uma fechada, mas vai lá e entra em atrito e quer piorar as coisas. Na verdade, o nosso risco de morrer aumenta justamente por essa violência que ainda existe em nós instintiva. Então é o contrário, aparentemente. Aparentemente é o contrário. Quando a gente revida, a gente está aumentando a probabilidade de aquilo gerar uma situação agressiva e a gente acabar ferido ou morto, digamos, que é o que acontece, que é o que a gente vê, né? Que às vezes o outro tem uma arma e porque a gente xingou, mandou a mãe do indivíduo, sei lá onde, né? Ele tira a arma, né? E dá um tiro e foi-se, né? E aí é um paraplégico, um tetraplégico ou um desencarnado ou mais. Então são essas circunstâncias quando a gente simplesmente poderia, né, dizer, como disse Jesus, né, bater o pó das solas dos sapatos e seguir adiante. Se você chega numa cidade, diz Jesus aos seus discípulos, e se for bem recebido, bem acolhido, você diz que a paz seja para convosco, né? Você leva a tua paz. Mas se tu não for bem recebido, o que tu faz? Jesus disse, tu bate o pó das solas, ou seja, deixa o que é da pessoa com ela e segue o teu caminho. Então, nós temos que começar a ter uma maior autoconsciência de quem nós somos, do que nós estamos fazendo no mundo, de quais são as nossas escolhas reais, de como que nós estamos nos portando, de quem nós somos. Só para trazer um exemplo, muitas vezes a gente vê nos livros espíritas uma situação que é o seguinte: um espírito mais evoluído, e aí se comenta assim, né? Alguém fez ou tentou fazer algum mal para esse espírito, e aí quando a pessoa se dá conta, ela pede perdão, né? Depois de todo um processo, às vezes de um resgate, de uma situação, ela quer pedir perdão, e aí aquele espírito ele diz assim: olha, eu não vou te perdoar, né? Não vou te perdoar. Por quê? Porque eu não me senti ofendido, né? Eu não me senti ofendida. E às vezes a gente tem como que é isso? É que quando o espírito ele está numa outra faixa vibratória, dizendo assim, de pensamento, de sentimento, numa outra compreensão mental do mundo, aquelas circunstâncias nem chegam até ele. Então a gente pensa em alguém, né, quer fazer um mal, mas não causa um mal exatamente. Pode daqui a pouco ferir o corpo, pode gerar uma circunstância diversa, uma circunstância incômoda, mas a pessoa consegue estar acima
dessa situação. Jesus, né, tem aquela frase que o profeta, né, não é recebido no seu próprio lar, né? Jesus não foi bem recebido em Nazaré. Jesus, ele ficava, né, ele disse que não tinha onde recostar a cabeça 2 dias seguidos, né, porque ele viajava de norte a sul, lá de hoje Israel, né, da Judéia, da Galiléia, passava pela Samaria, em outros lugares foi também, mas o local que Jesus normalmente ficava era em Cafarnaum, especialmente na casa de Simão Pedro, e ele não foi recebido em Nazaré, né? E aí, bom, será que Jesus ficou magoado? Então a gente vê, a Amélia Rodrigues conta, né? Ele simplesmente, e a Amélia Rodrigues conta esse caso, e aí ela conta que o grupo de Nazaré, né, não recebia Jesus e começou a criar intrigas, começou a falar maledicências de Jesus, e os discípulos, né, o grupo de Jesus, eles defendiam o mestre, né? E ela conta, a Amélia Rodrigues, que as circunstâncias estavam tão polvorosas que quase foram vias de fato, agressão. E muitas vezes isso aconteceu. A gente sabe que Simão Pedro, né, e alguns dos discípulos ou dos apóstolos carregavam espadas, né, e se preocupavam com a segurança de Jesus, com a situação, tanto que Simão Pedro uma hora tira a espada, né, e fere também a orelha de um soldado. Então tem essa circunstância, e nessa situação de Nazaré estava lá polvorosa, e Jesus imperturbável, né? E de repente ele convida os discípulos e diz: olha, vamos para outro caminho, e eles vão. E a situação passa, né? E a situação passa como todas as circunstâncias da vida, elas vão passando. Então, analisemos as nossas, né, o nosso lugar no mundo. A gente tem que estar mais, esse é o processo, a gente tem que estar mais consciente do que nós somos, né? Do que está acontecendo conosco, porque parece que a gente está sempre sendo pego desprevenido. E por que a gente está sempre sendo pego desprevenido? Porque a gente não está consciente, né? É como se a gente vivesse numa embarcação sem leme, sem velas, né? Indo de acordo com o vento, com a maré. A gente não ajusta as direções a direção das nossas vidas, né? A gente vai indo. Então, se vem alguém, né, mal-humorado, a gente fica mal-humorado. Se alguém faz isso, a gente sempre está reagindo do mundo e não agindo, porque a gente não se conhece, porque a gente não se analisa, porque a gente não está consciente do nosso lugar no mundo. Contar um caso, a gente evita contar casos nas exposições pessoais, né? Contar um caso bem simples, que na verdade foi uma das vezes que a gente, né, conseguiu ter essa percepção. Então, estava em Caxias do Sul, né? Lá tem aquelas 3 pistas, às vezes estava lá bem na pista do meio, né, dirigindo. E tranquilo lá, 40, 50, né, um pouquinho mais talvez por hora, e de repente passa aquele indivíduo, né, atravessando a rua. Sabe aquela pessoa, né, que não está nem aí com a situação, né, que se atropelar ela não está nem aí, passa assim, ó, o carro que está vindo, que freie, que pare, ou que me atropele, né, ia caminhando. E aí, o que acontece quando tu vê aquela situação? Porque tu tem que frear para aquela criatura que nem na faixa de pedestre está, como que se a gente respeitasse as faixas, né? A gente não respeita, mas a gente acha uma justificativa. Então aquela criatura, ela está atravessando a rua, desfilando na rua, e tu tem que frear, né? E aí a gente começa até a usar termos pejorativos, né? A gente pensa a donzela, né? Um homem, obviamente a gente pensa para a donzela, então, passar tranquilamente pela rua.
É assim que a gente age, né? Assim, por quê? Porque vem aquela carga animal, né? O animal que tem o seu território, porque aqui é o meu território, né? Nessa floresta do mundo. E o outro que fica no território dele, então ele tinha que esperar, né? E eu tô com o meu carro, né? Com aquela máquina possante que pode destruir uma vida. Ele é um reles mortal lá atravessando a rua. Então tudo isso vem numa hora, e a vontade é o quê? Tu pegar aí, tu vai tentar usar uma das armas possíveis que a gente tem disponível, e uma boa que inventaram se chama buzina, né? E a gente vai querer o quê? Meter a mão na buzina. Então essa era a vontade. Mas de repente, não sei se por uma vitória pessoal, ou se daqui a pouco um bom espírito nos sofre, nos inspira, nos sopra, né, uma resposta, vem aquela ideia, né, aquela percepção. Mas o que será que está passando na vida daquele indivíduo para ele se colocar numa situação de tanto desprezo em relação à própria vida? Porque ele caminhava cabisbaixo lá, né? Talvez de um modo meio sofrido, caminhava se desimportando realmente de que alguém pudesse atropelar ele, porque alguém poderia. Alguém poderia estar no celular e não ver daqui a pouco, que as pessoas andam olhando o celular na rua, atropelar ele. E aí quando a gente tem às vezes esse lapso, né? Esse outro ponto de vista, e se a gente acolhe esse ponto de vista, então vem aquele refrigério, e a gente interpreta de uma forma totalmente diferente a circunstância, e começa daqui a pouco a rezar por aquele indivíduo. Porque a gente está bem, né? Tudo está bem ali. Só aquele indivíduo que veio, digamos, atrapalhar um segundo da nossa existência. E a gente freia, para, ele atravessa e a gente segue a nossa vida, talvez com outro pensamento. Então esse foi um caso real, e isso fala muitas vezes de quando a gente pode vencer e quando a gente pode perder nessas circunstâncias. Nós estamos criando a realidade, porque a realidade em si, a gente não sabe a verdade toda. A gente não sabe, por exemplo, a história toda da pessoa. A gente não sabe o que ela viveu, o que ela está passando, quais são as circunstâncias, quais são os sofrimentos. E se a gente começa a tentar abrir o nosso campo de visão, se a gente começa especialmente nos perceber o nosso lugar no mundo diante das pessoas que estão ao nosso redor, talvez a gente ao menos começa a ter uma visão mais ampla e mais receptiva da realidade. Então nós estamos construindo também essa realidade através dessa interpretação. Eu quero, para acabar, contar alguns exemplos, tá? Nosso tempo já estaria encerrando, mas só trazer exemplos dessa ideia de que a realidade não é absoluta, é a nossa mente, o nosso pensamento, a nossa visão, os nossos sentidos que estão interpretando essa realidade. Tem um cirurgião, Maxwell Maltz, cirurgião plástico, ele escreveu um livro chamado Psicocibernética, tá? E ele percebeu que as pessoas mudavam drasticamente após uma cirurgia plástica. As pessoas começavam a se convencer a si mesmas que elas eram diferentes depois que elas faziam uma cirurgia. Então, a pessoa criava uma realidade a partir da interpretação se ela se achava, digamos, bonita ou feia. Então a pessoa, sei lá, colocava um silicone, né? Mudava a vida dela. Nada contra ou a favor, tá? Não é o caso em questão. É só a questão de como a pessoa se enxerga, às vezes a partir de uma pequena mudança. Fazia uma cirurgia, ela mudava as crenças e a realidade dela de vida, né? Se tornava uma outra pessoa na sociedade e começava a colher o resultado daquela mudança, bom ou ruim, enfim, né? Mas começava a colher. E aí ele escreve um livro a respeito disso. Tem um estudo que se chama Fit Hotel Max Study, que um estudo bem interessante, que eram com camareiras de hotel.
E aí eles pegaram um grupo de controle e um grupo de camareiras e daí começaram a falar o seguinte para um dos grupos: olha só, a gente estava percebendo aqui que vocês fazem muito exercício, né? A gente calculou aqui que vocês gastam tantas calorias, né? Que isso é equivalente a tanto. Começaram a mostrar que aquela condição de trabalho de camareiras, né? Tinha um efeito físico. E aí o que eles viram é que as camareiras que tiveram esse feedback, assim, né, que foi criado, mas enfim, a respeito, elas começaram a ficar mais em forma e perder peso, a mais do que no grupo de controle, porque elas começaram a criar crença que sim, elas fazem exercício, talvez começaram a se dedicar mais, talvez começaram a se empenhar um pouco mais também, né? Teve um impacto. Então aquela percepção da realidade diferente, porque tinha um grupo de camareiras que faziam, as duas camareiras faziam as duas coisas, mas a crença de uma começou a mudar em relação ao grupo de controle, que era o outro grupo, e mudou os efeitos na vida daquelas pessoas. Tem outro estudo que se chama o efeito Pigmalião, que a gente pode pesquisar, que é muito famoso, e esse estudo foram feitos vários estudos com crianças, em escola, com empresários, tem N estudos, né? Que é o efeito da crença dos professores do desempenho dos alunos. É um estudo que é o seguinte, olha só, pegaram um grupo de alunos que não tinha nada de especial e disseram assim para o professor: esse grupo, né, uma turma nova, tem aqueles alunos, aquele, que eles são alunos superdotados. E inventaram, na verdade, foi inventado. E aí o que acontece? O efeito dos professores nos alunos gerou com que eles tivessem um melhor desempenho. Então eles tivessem uma melhora no desempenho em relação a uma amostragem de controle. Então, nós sempre estamos construindo essa realidade que nós vivemos. Se a gente, né, disser para nós mesmos que a gente é isso, a gente vai ser isso, né? No nosso lar diz, né, que o pensamento é força viva em toda parte, é a atmosfera criadora, né, que envolve o Pai, Deus e os filhos, a causa e os efeitos no lar universal. Nele transformam-se homens em anjos a caminho do céu ou se fazem gênios diabólicos a caminho do inferno. Então, para a gente acabar, se a gente pudesse recomendar algo, é que a gente tem que começar a aprender a escolher os nossos pensamentos, olhar os nossos pensamentos da mesma forma que a gente escolhe as nossas roupas todo dia, né? E aí é interessante que o nosso cérebro, isso é neurociência, ele está sempre buscando evidências para confirmar tudo o que dizemos a ele, que é um pouco desse conceito, né? Se a gente disser que a gente é burro, a gente trabalha com jovens, né? E às vezes a gente vê isso, jovens dizem: eu sou burro, eu não sei matemática. O cérebro vai encontrar evidências para perfazer aquela realidade. Se a gente disser que a gente é inteligente, o cérebro vai encontrar evidências para tentar construir aquela ideia, aquela realidade. Então ele busca pistas para confirmar isso. Isso se chama viés de confirmação e acontece por causa de um filtro na base do cérebro chamado sistema reticular ativador ascendente, que busca as pistas no ambiente, filtra elas até chegarem na mente e confirmar o que a gente está sentindo. E aí uma coisa que a gente quer deixar como dica, então, são duas coisas, né? São duas ideias. Uma a gente já disse, para a gente se analisar e estar mais consciente, a gente tem que fazer esse exercício. E outra coisa mais simples, mais fácil que a gente pode fazer é começar a praticar o reconhecimento e a gratidão. Se a gente faz todos os dias um pequeno momento de reconhecimento, de gratidão, o nosso cérebro vai buscar evidências, né, para provar, para confirmar essa realidade que criamos na nossa cabeça. A saúde mental melhora, né, e as oportunidades começam a surgir também. Então, uma coisa que a gente pode fazer, que é uma prática que o Espiritismo diz, mas várias outras doutrinas comentam, é praticar a gratidão. É a gente sentar e pode ser via prece, pode ser um pensamento, pode pensar: obrigado.
O que eu posso agradecer hoje? E aí a gente quer acabar com essa ideia, né? Que a gente possa pensar o que a gente pode agradecer hoje. O que a gente pode agradecer? Cada um de nós, então. O nosso alimento, né? Conforto numa cama, um abraço de um amigo querido, a nossa família, a saúde do corpo. Que a gente perceba, talvez venha alguma ideia de um incômodo, alguma coisa. Esses são os velhos costumes da nossa mente, mas agora a gente não quer isso, a gente quer pensar aquilo que a gente tem para agradecer. As tantas coisas que a gente tem para ser grato, para conhecer em nossas vidas, e são tantas. Então que cada um possa pensar e que possamos levar esse sentimento, esse pensamento nos passos também. Que Deus os abençoe e que assim seja.